Então, começando aqui, né? A gente tentou fazer a apresentação de uma forma mais simples possível, né? Mas, como já diria o Albert Einstein, né, a gente deve fazer as coisas de uma forma simples, mas não simples demais. Esse assunto aqui que nós vamos falar não é um assunto trivial, tá? Não é um assunto trivial, né? Esse rapaz agora que está aparecendo para vocês, Charlie Munger, né? Ele recentemente faleceu. Foi, né, o parceiro do Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos. E um grande investidor, aí, tem quase 100 anos de vida de história. E o que ele fala, né? É estúpido quem pensa que é fácil. Não é para ser fácil. O que é o investimento, gente? Se você quer investir e ganhar igual ao mercado, eu diria, não corra risco. Investe no Tesouro Selic, investe na média, ali, na taxa básica de juros do mercado, que você vai ter um retorno, aqui no Brasil, interessante. Então, o investimento é você buscar ganhar acima disso. Você não quer buscar ganhar o que você investiria sem risco. Então, esse é o primeiro ponto. Para você ganhar o que é acima do investimento sem risco, acima do mercado, você precisa fazer algo diferente. Você tem que ter um diferencial, você tem que ter um conhecimento diferente, você tem que ter uma psicológico diferente, você tem que ter uma percepção diferente. Então, não é fácil, né? Não ache, não venha vir pessoas, né? YouTube tem muito disso, com a fórmula mágica de você ganhar dinheiro, muito fácil, você escolhe aqui, essas empresas, você faz tal, e você vai ter um retorno. No longo prazo, talvez você ganhou menos do que se você tivesse investido no investimento livre de risco. Então, investimento é você ganhar além daquilo ali. Senão, não perca seu tempo. Gaste seus esforços aí com outra coisa, né? Com o seu trabalho, com o seu, se você não é da área de investimento. Então, tem duas coisas que o Howard Mark fala para a gente, né? Quem é o Howard Mark, né? Howard Mark foi um dos maiores investidores também de todos os tempos. Ele é especialista em ciclo de mercado, então muita coisa que a gente vai falar sobre ciclo de mercado aqui veio dos ensinamentos dele. E ele fala que tem duas situações de extremo risco em investimento. A primeira delas é não saber nada de investimento. Não saber nada de investimento é uma das coisas mais arriscadas. Então, estarmos aqui falando sobre o tema é um grande passo, porque a gente precisa ter o básico ali no investimento. Então, nós vamos tentar trazer, né, não vai ser uma aula, mas é uma palestra que dá uma ideia do que é o básico. Mas, igualmente arriscado, é você achar que você sabe tudo de investimento. Até porque investimento não é uma ciência exata. Você, quando você vai investir, seja ele qual for o investimento, aqui tem muitos empresários aqui do setor imobiliário. Quando você vai investir no setor imobiliário, comprar um imóvel, alguma coisa, você tem um risco ali. Você tem uma probabilidade daquele mercado ali cair totalmente, onde você investiu não deu certo, tem um risco associado, né? Quem investe sabe. Então, sempre há uma probabilidade. Investimento é sempre probabilidade, não é uma ciência exata. Então, ninguém sabe tudo. E o que você tem que saber? Saber onde não se sabe. Onde não se sabe, não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Então, em vários momentos da apresentação, eu vou mostrar. Aqui não tem como saber. Um exemplo é prever o futuro. Não tem como saber, não gaste seu tempo para prever o futuro. Você vai conseguir se posicionar, dependendo de como está o termômetro do mercado. Mas prever o que vai acontecer, ninguém sabe. Não perca o seu tempo fazendo isso. Se alguém acha que sabe e aposta tudo naquela direção, isso é muito arriscado. Então, agora a gente vai começar a falar efetivamente sobre Value Invest, né? Investimento em valor. Vocês podem confundir aí com Value Invest, né? Vários senhores idosos aqui na foto aqui. Mas, na realidade, o investimento em valor, por que a gente botou essas pessoas, né? Ele é um conhecimento, não é de agora, né? Todos esses investidores aqui, a gente tem um dos maiores investidores do mundo e do Brasil, né? Aqui é o Luiz Barsi. Todos eles são investidores de valor. Então, uma das sugestões e foi o que eu procurei fazer, eu vou começar a aprender investimentos, como qualquer ciência. Eu não vou começar tentando reinventar a roda. Quem são os maiores conhecedores do mundo e o que eles fizeram? É a primeira coisa. O que essas pessoas fizeram para chegar lá? E aqui nós vamos falar o que eles fizeram. Eles são investidores em valor. O que é esse investimento em valor? Então, vamos começar com um ponto base, né? O mercado eficiente. Entender o que é um mercado eficiente. Mercado eficiente é uma hipótese, né,
acadêmica, só tomar um pouquinho d'água aqui, é uma hipótese acadêmica criada lá na Universidade de Chicago, nos anos 1970, 1980, não é tão velha assim, mas essa hipótese dizia que todo o preço de ativo que está sendo negociado no mercado, ele é o preço justo. Porque você tem muitos investidores no mercado, o resumo desses investidores, né, a avaliação média consensual desses investidores é exatamente o preço que está sendo negociado. Então, vou dar um exemplo. Um imóvel que está sendo negociado naquele valor, aquele é o preço justo do imóvel. Uma ação que está sendo negociada naquele valor específico, aquela é o preço justo da ação. Um título de renda fixa, pré-fixado, que está sendo negociado naquele valor, aquele é o preço justo da ação. Esse é o que o mercado eficiente fala. Então, ele tem como base que tem muitos participantes no mercado, tudo é refletido no preço dos ativos, então qualquer informação possível ou disponível já está no preço. E o preço é reflexo aí é refletido de forma justa, e inclusive relativamente. O que é isso de inclusive relativamente? Alguém já viu algum gráfico desse aqui? Isso aqui é um gráfico de retorno por risco. Tá? Esse risco é o risco de mercado. Então, no mercado eficiente, é traçada uma reta que começa daqui no investimento livre de risco, né? Ele tem um retorno aqui, né? O CDI, o Selic, que é a base da economia, e aí você tem uma reta linear para cima. O que significa isso? Para você ter um retorno acima do livre de risco, você tem que correr mais risco. Se você tem um retorno acima da renda fixa, só correndo mais risco. E assim vai. A renda fixa necessariamente tem um retorno menor do que ações. Por quê? Porque o preço do ativo lá já reflete isso. Tá? Então, é isso que o mercado eficiente diz. Então, a gente não precisava, a gente poderia falar, se isso fosse totalmente verdade, eu poderia chegar assim, eu quero ter uma rentabilidade maior. Não precisava falar isso, precisava falar um sinônimo, que seria o caso aqui. Eu quero ter um risco maior. Não preciso ter uma rentabilidade maior, porque se eu falo que eu quero ter um risco maior, significa que eu vou ter uma rentabilidade maior. Quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Né? Isso é o que vem do mercado eficiente. Por que eu estou trazendo isso do mercado eficiente? Aqui, ó, tudo do mercado eficiente estaria em cima dessa reta. A reta seria sempre uma reta crescente, né, para a direita, com um ângulo positivo aqui. Seria sempre assim. Nunca ela seria horizontal. O que significa horizontal? Algum investimento em ação, por exemplo, teria um retorno igual ao investimento livre de risco ou igual à renda fixa. Isso aqui nunca aconteceria no mercado eficiente. Ou pior, nunca aconteceria de um retorno de um ativo mais arriscado ser menor do que um retorno de ativo menos arriscado. Isso é o que a teoria do mercado eficiente fala. Só que quais são as premissas para existir essa teoria? Primeiro, a inexistência de custo de transação. Você compra um título ou você compra uma ação, você não tem custo. Isso não é verdade. Hoje há um custo, por mais que tenha baixado. Disponibilidade de todas as informações sem custo. Todo mundo tem as mesmas informações no mercado, todos os cidadãos, todos os agentes do mercado têm as mesmas informações ao mesmo tempo. Com a internet, isso aumentou, as informações estão mais disponíveis. Mas será que todos têm as mesmas informações mesmo disponíveis? Não existe informação privilegiada? Expectativa homogênea de retorno. Cada um olha para um determinado ativo, uma ação, um imóvel, que seja, e fala, olha, se eu comprar aquele imóvel, eu vou ter 10% de retorno ao ano. E todo mundo olha aquele imóvel e pensa a mesma coisa. Isso aqui é o que precisa para o mercado ser eficiente. E a terceira, que é o mais crítico dela, os investidores todos são aversos ao risco e eles agem 100% racionalmente. Isso não ocorre. Nós somos seres humanos. Existe uma ciência chamada finanças comportamentais, que é uma vasta área de estudo. Finanças comportamentais exatamente estuda qual é o que afeta as ações do investidor. Então, resumindo, para que eu mostrei isso tudo? Né? Meio chato aqui. Por que eu mostrei isso tudo? Porque se o mercado fosse efetivamente eficiente, não existia investimento em valor. O que é o investimento agora em valor? Investimento em valor é você verificar quanto vale um ativo, estimar quanto vale aquele ativo e investir quando o preço do mercado está abaixo daquele valor. Então,
se o mercado é eficiente, nunca existiria isso. O preço reflete exatamente o quanto vale aquele ativo. Mas, na realidade, existe. O mercado ele não é totalmente eficiente. Ah, então eu estou dizendo que o mercado ele é ineficiente? Não. O que eu estou dizendo é que o mercado ele não é totalmente eficiente. Eu vou mostrar a diferença. Então, é uma frase aqui, a pessoa que falou não é muito relevante, é um jogador de beisebol, mas eu achei a frase legal. Em teoria, não há diferença entre teoria e prática, mas na prática há. Então, qual é a prática? A prática é que o mercado ele não é tão eficiente assim. Então, eu peguei aqui um gráfico, isso aqui é o retorno desde o início do clube, lá de setembro de 2021, eu usei o clube para poder comparar. Tá? Qual foi o retorno das diversas classes de ativos? Aqui nós temos o CDI, que seria o livre de risco, né, a taxa Selic. Aqui, o investimento em renda fixa é atrelado ao IPCA, a média, que seria, é uma carteira, o IMAB é uma carteira de títulos do Tesouro atrelado ao IPCA. Então, IPCA mais tanto, IPCA mais alguma coisa, acho que muitos já devem ter investido aqui. E aqui é o fundo imobiliário, retorno de um índice que é a média de fundo imobiliário. E aqui embaixo é ações nacionais, né, o índice de ações nacionais e o índice de ações americano. Então, você vê que, nesse período, todos esses ativos aqui deram um retorno menor do que o do CDI. Isso 2 anos e meio. Deram um retorno menor que o CDI. Então, a curva aqui, ó, ela está para baixo, exatamente o que o mercado eficiente fala que isso não poderia acontecer. Então, isso aqui prova que o mercado não é totalmente eficiente, que o Velho Invest realmente funciona. Não precisava nem fazer tudo isso se a gente visse o exemplo daquelas pessoas, né, grandes investidores do mundo, que se deram bem, a gente já chegaria à conclusão que o mercado não é. Aí podem falar, mas isso aqui é um prazo curto, são 2 anos e meio. Então, ó, vamos ver aqui. A Ambima, né, e a Bloomberg fizeram uma análise que, na metade do ano passado, o Ibovespa, né, um índice nosso de ações nacional, rendeu menos do que o CDI nos últimos 10 anos. Então, isso aqui aconteceu nos últimos 10 anos, na metade do ano passado. Agora o Ibovespa subiu um pouco, ele já deve estar um pouco positivo. Mas ele ficou durante 10 anos, né, um final de 10 anos, com rentabilidade menor. Então, se o mercado fosse eficiente, isso aqui não aconteceria. Agora, eu vou adicionar um ponto. Aqui é o nosso clube. Né? Nosso clube é um fundo de ações, o Pedro explicou ali, é um fundo de ações, e a gente tem aqui o Ibovespa. Nós estamos atrelados a ações do mercado nacional. Então, se o mercado fosse eficiente, a gente só poderia render mais que o Ibovespa se a gente assumisse mais risco que o Ibovespa. Mas o que está mostrando aqui é que nós tivemos um retorno muito acima do Ibovespa, muito acima, inclusive, do CDI, com um risco menor. O risco veio para a esquerda, que o risco para a esquerda é menor. Então, nós tivemos um retorno muito superior com um risco menor. Então, é possível se ter esse tipo de resultado. Por quê? Porque o mercado ele não é totalmente eficiente. Aquelas premissas lá, elas não são totalmente verdadeiras. Mas não quer dizer que ele não é eficiente. Não é eficiente significa que o mercado é totalmente aleatório. Isso também não seria bom para nós, investidores de valor. Por quê? Porque o preço se distancia do valor por um tempo. Mas o valor, com o tempo, no longo prazo, ele puxa esse preço de volta para ele. Então, nós vamos chegar um pouco dele. Então, como nós estamos falando aqui de mercado, que não é totalmente eficiente, o Benjamin Graham, que foi o professor do Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, né, o pai do Velho Invest, ele introduziu o Senhor Mercado no livro dele, né, no livro que é considerado o melhor livro pelo Warren Buffett, o melhor livro de investimento de todos os tempos, The Intelligent Investor, que é até o nome do nosso fundo de investimento. Então, o senhor mercado, você imagina o que é o senhor mercado? Você imagina uma pessoa que todos os dias vai à sua porta para te vender algum produto de investimento ou para te comprar o produto que você tem. Todos os dias ele bate na sua porta. Fala, olha, Ricardo, eu estou aqui, eu quero comprar esse produto aqui de investimento que você tem, esse daqui é o preço. Aí eu também te vendo esse daqui é o preço. Aí, mas só que você nota que ele vai um dia na sua casa, ele está muito feliz, e quando ele está feliz, ele te oferece um preço altíssimo para você comprar. E quando ele está muito triste, ele te oferece um preço lá embaixo. E isso ele oscila. Às vezes leva anos, às vezes leva meses, às vezes leva dias, semanas. Ele oscila de muito feliz e de muito triste. Esse é o seu mercado. Então, você percebe que, na realidade, o seu mercado é um fulano maníaco depressivo. É um fulano que ele é bipolar.
Às vezes ele está feliz, às vezes ele está triste. Então, ele faz associação para mostrar o que é o mercado. Nós, o que é importante, né? Por algum motivo, o Warren Buffett falou para a gente, as pessoas se baseiam no preço e elas ficam felizes e tristes. Então, o preço sobe, né? Você está feliz, o preço cai, você está triste. Ao invés delas olharem o valor. O preço é o que você paga, valor é o que você leva. Quem aqui trabalha no ramo imobiliário sabe que tem uma noção, ó, aquele apartamento, aquela casa ali, se eu botar ela para alugar, ela vai me render tanto, aí vai me dar um aluguel de tanto, vai me render tanto. Tirando o custo que eu vou ter de manutenção, vai me dar tanto de aluguel. Se eu consigo calcular o valor, então, que valeria aquele investimento, né, trazendo para o valor presente. Então, há um valor intrínseco daquilo lá. Por exemplo, um outro valor intrínseco de um imóvel. Quanto que eu gastei para construir aquela casa? Quanto é um valor para construir aquela casa? Ali é uma base, poderia ser uma base o valor intrínseco, né? Uma base, ó, o gasto para construir é tanto. Pô, está se vendendo agora o mercado ficou extremamente triste. O senhor mercado ficou depressivo. Começou a vender isso por metade do valor, que é o valor de construção. Não parece que está barato? Esse é o momento que o mercado está triste, está todo mundo triste. É exatamente o momento de você comprar. Aí o Warren Buffett veio e o Warren Buffett não, Benjamin Graham falou para a gente, a curto prazo o mercado é uma máquina de votação. A curto prazo o preço é quem acha que vale mais. Não se consideram tanto o valor. Então ele varia muito a curto prazo, sem muita, às vezes até ele é randômico, né? Aleatório. Só que a longo prazo, graças a Deus, para o investidor de valor, ele volta à racionalidade. Então, o mercado, de tempos em tempos, volta à racionalidade. A gente vai falar bastante sobre isso aqui. Então, quando o mercado está feliz, o preço dos ativos, o que acontece? Ele sobe. Mas qual o retorno esperado daquele ativo? O retorno esperado cai. Se eu comprar um ativo, um imóvel, uma renda fixa, que seja, a 100 mil reais, amanhã, o seu mercado me traz ele a 150 mil, e eu tinha uma perspectiva que ele ia dar, sei lá, 10 mil reais aí por mês, a rentabilidade agora diminuiu, porque eu paguei 150 mil em vez de 100 mil, então a rentabilidade diminuiu. Então, gravem isso aqui, o preço subiu, o retorno esperado desse investimento cai. O preço caiu, quando ele está depressivo, o retorno esperado sobe. Então, isso é cíclico. O psicológico, né, o psicológico das pessoas é cíclico. E isso foi percebido por ele. Então, o seu mercado ali, ele é cíclico. Uma outra coisa que é bem importante que se aprenda, que tem nesse livro do Intelligent Investor, que é qual é a diferença, alguém sabe, qual é a diferença de investimento e especulação? Alguém se arrisca? Qual é a diferença? Quando você vai, ó, eu estou especulando ou eu estou investindo? Isso veio desse livro. Prazo. Se você quer curto prazo. Nossa, ela matou de pau. É exatamente isso. Vou até passar esse slide aqui, é o valor final. Mas é exatamente isso. A especulação, ali, ela viu antes, né? Você viu antes. Não é possível. Já leu o livro, já leu o livro. Tá boa, boa. Então, a especulação é você ter uma expectativa do preço. Ah, eu estou comprando a 10, eu tenho expectativa que ele vai a 15, mas baseado em quê? Porque o mercado está subindo. Então, já subiu ali atrás, vou comprar a 10, ele vai continuar subindo. É uma expectativa. O investimento ele já é baseado no valor, ele já tem uma análise por trás. Eu estou comprando a 10, ele vai a 15, porque ele vale 15. Porque o custo de construir essa casa é 100. Não é 50 o preço que está fazendo. Então, em algum momento, o mercado vai se tocar e falar, eu estou sendo irracional. E o preço volta ao valor justo. Então, o especulador ele tem foco no curto prazo. Vocês viram já esse slide. Né? Você tem foco no curto prazo. E o investidor ele já tem foco na preservação do capital. Vocês vão ver aqui com a orientação quando a gente entrar em gestão de risco. O foco do investidor é, primeiro, eu não posso perder dinheiro. Depois, eu tenho que pensar em ganhar dinheiro. Essa é a primeira coisa. Então, o especulador já precisa... Um outro ponto, o especulador ele precisa estar sempre operando. Ele faz várias operações no mercado. E cada operação dessa tem um custo.
Então, ele até com isso, ele diminui a chance dele de ganhar dinheiro, porque quanto mais operação ele faz, mais ele está perdendo ali no custo de transação. O investidor, ele espera o longo prazo. Então, o especulador ele quer prever comportamento do mercado. Ele quer comprar para pensar que lá na frente vai valorizar, né? O investidor não. Ele tem um foco no ciclo do mercado. E ele se prepara. Nós vamos entrar sobre ciclo de mercado também. O especulador é pouco consistente. O investidor ele é muito consistente. Agora, quem é o especulador que não investe em valor, que é o maior investidor de todos os tempos? Eu diria um que eu conheço, que é o George Soros, que ele era especulador. E aí é um cara de todos os grandes. Aí sempre tem um ponto de exceção. Talvez tenha uma pessoa, ou duas no mundo, ou três, o que seja, que sabem realmente mais, ponto fora da curva, que sabem mais que todo mundo, né? Mas a probabilidade de você conseguir, no longo prazo, ter um bom resultado com isso daqui é muito arriscado. Você tem um a cada 1.000, 1 milhão, aí, talvez até menos. E você só vai saber se você é um a cada 1 milhão depois de muitos anos. Depois passou 2, 3 anos, 4 anos, aí você vê que você perdeu tudo, aí você fala, eu não sou em 1 milhão, acho melhor não arriscar isso daí. Aí o último ponto. Então, a especulação nada mais é que uma expectativa, uma esperança. Eu compro na esperança daquilo lá se valorizar. E o investidor, ele já é focado em fato, ele é factual. Então, o Howard Marks fala para a gente, ó, a estimativa precisa do valor intrínseco é o ponto de partida indispensável para que possamos investir de forma possivelmente confiável. Se você não tem como estimar qual é o valor daquilo, você está especulando. Qualquer esperança de êxito contínuo como investidor é exatamente isso, uma esperança. Então, nós não estamos aqui para esperar, né? Para se der sorte, a gente vai ganhar dinheiro. Eu só vou me dar o luxo aqui de mudar um pouquinho a frase dele. Essa precisa é que é muito difícil você falar. Primeiro, ele começa com a estimativa do valor. Estimativa já não é precisa, né? Já é uma estimativa. Então, nós vamos ver aqui que o valor não é exato. Lembra que eu falei que é importante saber que não se sabe tudo no investimento? Essa é uma área que não sabe tudo. Você não tem como falar que aquele ativo vale X. Você não consegue fazer isso. Ninguém consegue, porque tem muita estimativa por trás. Então, vamos entrar sobre valor. Como que você acha o valor? Como é que você define o valor de um investimento? Como é que você calcula isso? Aí o Warren Buffett ele já simplifica tudo, né? Ele fala, é muito simples. É o valor descontado do dinheiro que pode ser retirado do negócio durante sua vida restante. O que significa isso? Eu comprei um ativo. Qual é a diferença de ativo para passivo antes? Ativo é o que eu compro e com a promessa que ele vai me gerar caixa no futuro. Ele vai me gerar dinheiro no futuro. Passivo é o contrário. Ou ele não vai me gerar nada, ou ele vai me gerar despesa no futuro. Um carro, usualmente, é um passivo. Com exceção aí daquele aumento que deu de carro aí depois do Covid, ali ele gerou dinheiro no futuro quando você vendeu. Mas toda regra tem uma exceção. Mas o carro usualmente é um passivo, porque ele vai te gerar, na realidade, um custo depois. Agora, uma ação você espera que tenha um retorno no futuro, dividendos, que seja. Um ativo de renda fixa, um título de renda fixa, um imóvel, você espera que tenha um retorno no futuro. Então, aqui, não sei se todos são familiarizados, aqui é um fluxo de caixa. Tá? Esse fluxo de caixa, o que ele tem? Tem aqui os 10 anos, estou dando um exemplo de 10 anos de investimento, onde você investe 100, pode ser 100 reais, 100 dólares, e a cada ano ele te devolve 10 dólares ou 10 reais, né? 10 moedas. Chega no final de 10 anos, você recebe o seu dinheiro de volta, mais os 10 ali. Né? Quanto que é o retorno desse investimento, desse fluxo de caixa aqui? Como você retorna o que você investiu exatamente e não tem crescimento nenhum? Isso é fácil. O mesmo 10 ali é o 10% de retorno. Então, o retorno desse ativo aqui é 10% de retorno ao ano. Tá? Agora, se você tem uma taxa, né, fazer uma pergunta diferente, se aqui é 10%, você tem esse fluxo, se aqui você sabe que é 10% de retorno e você tem esses caixas futuros, aí foi o que o Warren Buffett falou, qual é o preço justo dele? É exatamente você pegar todos esses caixas,
trazer para a data presente a essa taxa de desconto. Não sei se estou sendo muito avançado. Aqui você vai ter qual é o valor dele. Então, por que eu fiz tudo isso? Há um cálculo para você saber qual é o valor. Mas qual é a dificuldade desse cálculo? Por que eu falei que é muito difícil você precisar o valor? Vou dar um outro exemplo depois de mostrar a dificuldade. Imagina o mesmo caixa, a única diferença é que ele nunca te paga o principal, ele nunca paga o que você investiu, mas ele, por toda a vida, ele te paga esse valor aqui, ano após ano ou mês após mês. O que poderia ser um investimento desse? Que você investe aqui e ele te paga regularmente por toda a vida. Uma pensão. O que mais pode ser? Você investir aluguel, ações, aqui você poderia ser o dividendo, fundo imobiliário, qualquer investimento que você não prevê vender ou não tem uma data prevista para te pagar o principal, né? Qualquer investimento ele pode ser aqui. Como que você calcula o valor desse qual é o valor justo que está aqui já? Aqui já está os 100, né? Mas qual é o valor justo? Se você só tem isso aqui, ó, você só tem essa informação do 10 aqui, eternamente, como que você calcula qual é o valor justo desse ativo? Né? Aí vocês falaram, ó, pode ser um investimento, uma renda fixa vitalícia, um aluguel, tal, tudo isso foi um bom exemplo. Você aqui, se for uma ação, você vai ser o dividendo. Igual ele falou ali, ó, isso aqui é o caixa do dividendo. Isso aqui pode ser caixa fluxo de caixa livre de uma empresa. Só que você vai ter que definir também qual é o crescimento disso, ou se isso aqui não cresce. Então, se for uma renda fixa, é fácil, porque isso está estabelecido. O valor que você vai receber tanto tempo, ele está estabelecido. Agora, se não for, se for uma ação, se for um fundo imobiliário, se for isso, você vai ter que estimar. Então, por isso que eu falei que o valor ele não é fácil, tem variáveis. Você vai ter que estimar quanto que vai ter de dividendo, né, de fluxo de caixa livre para o futuro. E você vai ter que estimar também se vai haver crescimento, se não vai ter crescimento ou não. Então, para você chegar e definir quanto é o valor, você tem que estimar algumas coisas. Nesse caso aqui, ó, qual é o retorno desse investimento? É o mesmo. Esse fluxo é o mesmo daquele. Se você pegar todo esse retorno infinito e trazer para a data presente, você vai chegar no mesmo 100. E o retorno é 10% ao ano. Agora, se o mercado ficar otimista, lembra que o mercado é maníaco-depressivo? Nesse momento, o mercado veio e subiu o preço disso aqui para 106. Esse ativo, qual que seja esse ativo? Ele era 100, ele subiu para 106. O que muda aqui? O que muda exatamente é qual a taxa de retorno esperado. Agora eu estou pagando mais e estou recebendo os mesmos 10. O imóvel subiu de preço, eu estou recebendo os mesmos 10 de aluguel. Então eu diminuo o meu retorno. Então, lembra aquela relação que eu mostrei? Preço subiu, o retorno esperado cai. Então o mercado subiu, o que aconteceu? O retorno esperado cai. Agora eu pergunto, antes de eu entrar nesse daqui, com esse valor, qual é a taxa de retorno? Ó, o preço subiu, o retorno esperado caiu, ó, 9, passou para 9. Agora, esse mesmo ativo que subiu o preço, você comprar ele a 106, você não vai ter mais um retorno de 10% ao ano, você vai ter um retorno de 9% ao ano. Aí eu faço a pergunta, hoje em dia, quem está mais antenado, comprar um ativo que tem risco e que tem um retorno de 10% ao ano, de 9% ao ano, é um investimento interessante? Exatamente. Hoje, não é um investimento interessante. Você não pode olhar só a Selic que está no momento, que a Selic no futuro pode descer, mas você pega um tesouro pré-fixado que vai vencer em 10 anos. Ele já te paga mais, está te pagando 10%, 11% ao ano. Então, e ele é um ativo que é considerado o ativo livre de risco. Então, esse daqui que tem risco não vale a pena. Você vai pagar 9% ao ano e vai investir nesse? E acreditem, tem ativos que quando o mercado fica feliz, que você faz essa conta aqui, por mais que você ainda force para botar as variáveis para cima, mesmo assim ainda dá um retorno de 9% ao ano e tem gente comprando. Né? Porque o mercado está muito feliz, acha que tudo vai crescer, que tudo vai subir indefinidamente, que a árvore vai crescer até o céu.
Isso geralmente não ocorre, o mercado é cíclico. Então, tem um terceiro fator, que é o valor também se move. Se o Tesouro Livre de Risco, lá o Selic, mudar, o valor desse ativo muda, porque aí, por exemplo, se o Selic for a 1%, igual foi há pouco tempo, ele foi muito baixo, não chegou a 1%, mas chegou a, se não me engano, 3%. Se ele chegar a 3%, esse daqui ó, já passou a valer, já passou a ser interessante, esse ativo. Como ele passou a ser interessante, o que vai acontecer? O que as pessoas vão fazer? Porque o mercado tem uma certa eficiência. Então, ajusta. Então, o que o mercado vai fazer? As pessoas vão começar a comprar esse ativo. O preço desse ativo vai lá em cima. Se o preço subiu, o que acontece com o retorno esperado? Caiu. Então, o retorno esperado desse ativo vai lá embaixo. Então, o valor também do ativo, ele também não é fixo, ele muda. Por que eu expliquei tudo isso? Só para concluir que estimar valor também é alguma coisa que não é precisa. Sendo assim, lembra que eu disse lá que você tem que saber o que você não sabe? Ninguém sabe exatamente o valor de um ativo, se o fluxo dele não for fixo. E mesmo se for fixo, uma renda fixa que eu dei exemplo, se a taxa Selic mudar, o valor dele também muda com o mercado. Então, ninguém sabe o valor. Pô, se eu tenho certeza que eu vou errar quando eu vou estimar o valor, como é que eu resolvo essa equação? Eu vou errar quando eu vou estimar o valor, mas eu preciso saber o valor para eu investir. Exatamente. Então, o que você faz? Aqui é um gráfico com tempo, aqui é o preço e tempo. Esse aqui é o preço do ativo, aqui está exemplificando uma ação, mas pode ser qualquer um dele. O preço do ativo no mercado, como é que ele está variando. Aqui é o que eu estimei de valor intrínseco. E o valor intrínseco ele geralmente vai aumentando, né? A ação vai ganhando de valor. Eu vou comprar logo que ela está abaixo desse valor? Não, eu sei que esse valor não é uma medição precisa minha. Então, quando eu vou estimar as variáveis lá, eu boto muita margem de segurança. Exatamente para que eu tenha margem para erro. Eu tenho aqui margem para erro. Se mesmo com a margem para erro significativa que eu bote, o ativo for ainda abaixo dessa margem para erro, aí sim é o momento de eu comprar. Então é importante saber que a estimativa de valor ninguém sabe com precisão. Você precisa botar margem para erro. E o que é botar margem para erro? O que eu estou fazendo se eu estou botando margem para erro? No final das contas. Diminuindo o risco. Então, estou trabalhando em quê? Em risco. Eu estou botando mais segurança, eu estou fazendo gestão de risco. E aí, agora, a gente vai para o nosso resumo. Ou seja, a gestão de risco é imprescindível também para o investimento. É a nossa próxima sessão, é para a gente falar sobre gestão de risco. A gente termina aqui a parte de investimento em valor. Mas, para recapitular, que eu falei muito, provavelmente o pessoal se perdeu em muitos dos casos, recapitulando rapidamente. Primeiro, que tem que ficar na nossa cabeça, que é mais importante. O mercado é maníaco depressivo, o preço foge do valor. Ok? Então, a gente precisa ter isso em mente. Não siga a maluquice do mercado. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Tem uma boa noção de quanto vale aquilo ali, para você poder investir. O terceiro, você consegue estimar um valor, só que há muitas variáveis nisso. Então, seja conservador nessas variáveis, que aí você está botando margem de segurança. E aí, o final, a margem de segurança. Então, a margem de segurança é o quê? Gestão de risco. A gestão de risco é imprescindível nos seus investimentos. Então, uma coisa puxa a outra. O próximo bloco agora é de gestão de risco. Aí eu vou deixar agora 10 minutos aqui para... Eu não sei se a gente tem 10 minutos aí, o Pedro. Deu quase isso, né? Mais ou menos. Hã? Tem não? Tem 5? Então, 5 minutos para a gente começar as perguntas e não perder o fio da meada. Falei demais aqui, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? A gente vai dar um microfone, pessoal. Por que a gente está falando microfone? Não é muito para todos escutem, não. É porque a gente está gravando, tá? Então, o microfone está sendo capturado ali a voz. Então, eu queria saber como que vocês... É porque você falou um pouco de valuation, né? De trazer o fluxo de caixa futuro para o presente. Você falou um pouco de ciclo de mercado, então de fazer uma análise cíclica, por exemplo, comprar uma
uma petroleira quando o petróleo está abaixo, né? Só que eu queria saber qual que é a estimativa de valor que você mais utiliza no dia a dia. Por exemplo, você olha mais para os indicativos, para os indicadores, o PL, ou você faz mais o valuation, porque eu entendo que o valuation também tem um problema que o valor é muito na perpetuidade. Eu acho que o cálculo da perpetuidade é muito difícil, no meu entendimento, e eu acho que é o que mais importa, no final das contas, é o que mais importa, é o que mais gera ali no seu cálculo, é esse valor, na perpetuidade. Então, eu queria saber qual que é a forma que vocês acham mais esse valor. Não, muito boa pergunta. A pergunta dele já foi um pouco mais avançada. Como que a gente faz valuation? O valuation, o que é o valuation, né? É você identificar o valor, você chegar no valor. Tá? Primeiro que a gente usa o que é tangível, que é mais difícil, né? Entrando dentro do assunto, que é até o assunto da aula lá no FK, que é demonstrativo financeiro. Uma empresa, tá? Você está falando de ações especificamente? Valores de ações. Uma empresa, ela pode, né, e às vezes acontece, burlar os seus números. Burlar o que ela apresenta de lucro, burlar o que ela apresenta de custos e tal, ela consegue burlar. Há meios para fazer isso. Você tem que ser muito perspicaz para você identificar. Então, como que você faz um valuation que você, de certa forma, você quebra esse tipo de coisa? Com caixa. Então, valuation que a gente faz de empresa é caixa, é quanto de dinheiro efetivamente que sobrou. O que é isso? Aqui tem alguns empresários, né? Chega no final do mês, você teve lá a receita com seus clientes, teve os custos que você pagou recorrente. Quanto que sobrou de caixa para você? Caixa para você reinvestir, caixa para você pagar os seus sócios. Quanto sobrou de caixa? Esse é o que a gente usa. Então, é o que é chamado de free cash flow, fluxo de caixa livre. Porque esse é o principal que a gente usa. Só que, em alguns casos, você não consegue. Financeira, você não consegue fazer dessa forma. Então, você tem que fazer por dividendo ou por múltiplos. Né? Mas a gente dá preferência em fazer valuation com caixa. Porque caixa é muito difícil a pessoa burlar. É o que caiu na conta. Tá? Oi? Não, o lucro líquido não é o caixa. Lucro líquido, você tem algumas coisas que não são efeito caixa. Por exemplo, depreciação. Depreciação é um custo, tira da sua receita para o final dar o lucro líquido, mas ela não tem efeito caixa. Então, o lucro líquido você consegue burlar. É fácil burlar lucro líquido. Né? Os anos que eu tive de empresa, eu vi algumas situações que eu falava, esse cara está fazendo isso para dar um lucro maior. E tem um conflito de interesse quando você trabalha numa empresa. Se você é um gestor de uma empresa e você é medido pelo lucro, você tem interesse que o lucro seja mais alto. Exatamente. Esse ponto da loja americana, né, é o seguinte, a loja americana nunca entrou no nosso screening de ser empresa que a gente investe. Nunca. Por quê? A loja americana nunca gerou caixa. Pelo menos no tempo que a gente avalia. Né? Não sei se muito antes, nos primórdios lá. Mas, assim, de 10 anos para cá, a loja americana não gerou um caixa positivo. Era sempre caixa negativo. No final das contas, precisa de dinheiro. Aí tem que pegar dinheiro ou do acionista ou pegar dinheiro emprestado através de títulos que ela emite. Ela nunca gerou um caixa positivo. Então, essa empresa ela é expurgada da nossa análise, porque ela não tem valor para a gente. Se o nosso valor é medido com caixa futuro trazido para o presente, se ela não gera caixa, quanto ela vale para a gente? Zero. Então, é uma empresa que não entra na análise. Microfone? É para captar. É porque a gente está captando para a gravação. Bom, parabéns, né? Obrigado. Eu não sou da área financeira, eu sou um curioso, né? E tudo que você colocou até agora diz respeito você olhando para o mercado. Certo. Mas quando a gente procura uma orientação, tem uma pergunta que talvez seja mais difícil do mercado responder e de qualquer um de nós. O que eu quero para mim? O que eu vou ser quando eu crescer? Eu já cresci? Quantos anos eu tenho de vida? Como é que eu quero investir o meu dinheiro? Quando é que eu vou usufruir do retorno desse negócio? Então, o que eu estou colocando aqui é o seguinte, vocês também prestam esse tipo... tudo bem que não chegou ainda na análise de risco. Eu não sei se isso não tem a ver com o risco, mas isso tem a ver com bem.
O bem é aquilo que eu posso usufruir. Eu não posso criar um bem para você. Só posso criar um bem para mim. Ou para minha família. Né? Então, eu pergunto assim, dentro de um escopo de consultoria, esse tipo de conversa que é você quebrar talvez essa aflição que a gente tem de ganhar, de trazer valor, mas trazer valor para quê? Eu estou com 62 anos. Eu vou guardar valor para quantos anos? Para quem? Para como? Entendeu? Então, é mais ou menos por aí. Se você tem isso no Não, trabalho... excelente sua pergunta, tá? Muito pertinente. O nosso modelo, um dos serviços financeiros que ele botou ali, que é o nosso principal, é a carteira administrada. O que é a carteira administrada? A carteira administrada é a gente fazer uma gestão do seu capital que vai estar em uma gestora. Antes da gente poder fazer isso, a gente precisa entender o seu objetivo. Então, primeiro de tudo, a gente tem uma conversa. E essa conversa, ela avalia qual o seu horizonte. O que você quer usar? Você quer comprar uma casa? Você quer deixar para uma herança? Qual o seu horizonte? E a gente faz também uma análise de perfil, que é chamada de suitability. Essa análise de perfil ela também vê qual é a sua característica. E a característica tem também a sua capacidade. Nós vamos falar de suitability aqui, eu vou entrar no detalhe. Mas esse serviço financeiro que ele oferece é o melhor nesse sentido, porque ele é personalizado. Ele vai até você e a gente pergunta, olha, o que você quer? É exatamente o que você falou. Porque quando você vai investir num fundo, você bota um dinheiro ali e o gestor faz a mesma coisa para todo mundo. Né? E pessoas têm objetivos diferentes. Então, o seu ponto é perfeito. Então, nós temos também o que é o considerado fundo, que é o clube, é um fundo para até 50 investidores. Né? Isso é para quem quer ficar com renda variável, é muito específico. A carteira administrada, não. Ela é específica do investidor, do objetivo que a pessoa quer. Então, a gente segue exatamente o que a pessoa quer. Qual é a expectativa da pessoa, tá? O horizonte, nada. Pessoal, a gente vai dar um intervalo aqui. Quanto tempo a gente tem intervalo? Vamos dar uns 5 minutos. 5 minutos de intervalo, depois a gente volta para a próxima. A próxima eu vou tentar ser mais breve para ter um intervalo maior. Desculpa aí.